Bom dia. Bom dia para todo mundo que está na sinagoga, para quem está online também. Obrigado pela presença de todos nesse feriado nacional. Hoje, os nossos habituais condutores, né, Vitor e André, não estão presentes por conta do feriado, pediram para ajudar. Não, eles estão de férias merecidas e a gente vai fazer um estudo sobre a Parashá Berucotai. Estamos terminando o livro de Vaikra, o livro de Levítico, e para fazer o estudo, hoje a gente vai ter a honra de ter o Raul Gottlieb. O Raul não precisa de apresentação na área, ele é o responsável pela revista Dvarim, é o editor-chefe. Ele fez toda a revisão e tradução e apoio do comentário do Plaut em português. Ele é presença marcante em todas as nossas conversas. E hoje o Raul vai conduzir o estudo. Talvez fosse interessante mostrar às pessoas que estão online, a gente não está vendo, só para a gente poder permitir que eles falem também. Eles estão todos online aqui. Está sem som. Continua sem som. Exato. Está me ouvindo? Agora está. Agora está com som? Rafael, por que você não está aqui? Depois eu te explico. Tá bom. Bom, bom dia a todo mundo. A gente hoje tem assim um dia bem relaxado e tal, porque tem esse feriado que é incompreensível para mim. Que feriado é esse? Eu sei que chama Corpus Christi, mas o que ele quer dizer? Ninguém não conseguiu me explicar teologicamente do ponto de vista cristão. Mas, de qualquer maneira, é feriado, que é sempre ruim, porque a gente perde um dia de produção. Mas vamos lá. Antes de começar o comentário, eu queria falar uma coisa super... Não um comentário, não é que comentário não é sério, mas uma coisa mais séria do que comentário. Nós estamos numa época complicada do ponto de vista sionista, né? Porque Israel está sofrendo um ataque, não estou falando do ataque militar contra a população de Israel, mas estou falando desse assédio moral que está acontecendo no mundo inteiro contra Israel, inclusive lugares que a gente jamais imaginava que ia acontecer, tipo Estados Unidos, Inglaterra, etc., mas no Brasil também tem um pouco, etc. E eu acho que a gente tem que estar aqui preparado, muito preparado, para poder defender e entender e rebater, não é? O que se fala. E não sei se todo mundo está bem preparado, e mesmo quem está muito bem preparado, é sempre bom reforçar e refletir no que se fala e poder ter respostas. Então, a Academia Judaica da CIP, que é uma iniciativa da CIP, mas é uma startup da CIP, essa Academia Judaica está preparando um curso que vai começar dia 9 de junho, quer dizer, domingo, sem ser esse o outro, às 11 da manhã, é o 11, 11h30, agora 11. É um curso gravado, quer dizer, é um curso, uma aula que foi gravada, uma produção, em inglês, 2 pessoas, com legenda, e depois desse curso, depois da aula, tem uma sessão de debates, onde as pessoas que assistiram à aula ao vivo podem, então, colocar suas posições, esclarecer, perguntar dúvidas, etc. E isso tudo fica gravado para assistir depois. Eu recomendo fortemente. Esse curso chama-se Sionismo e Antisionismo, e ele debate
ele analisa as diversas vertentes de sionismo, porque tem várias, e as diversas reações a essas vertentes, que também tem várias, inclusive do ponto de vista político, religioso, nacional, teológico cristão, teológico islâmico, etc., etc. Então, é super interessante porque você vai entender o que se fala aqui sobre Israel negativamente. Cada ponto tem uma raiz em algum lugar e lá vai ser analisado isso. Quem dá esse curso é uma senhora chamada Einat Wilf, que é uma israelense que foi Haverá Knesset, foi membro do parlamento pelo Avodá, né, que é um partido trabalhista israelense, é um partido de esquerda israelense. E junto com ela tem uma aluna dela, que é uma mocinha chamada Zoe, que faz as perguntas, que analisa, que não sei o quê. É uma dinâmica interessante, porque eu recomendo demais que todo mundo se inscreva, muito. Muitas pessoas aqui, algumas pessoas aqui, muitas não, algumas pessoas de nós aqui se inscreveram, eu sempre olho para a inscrição para ver quem é que se inscreveu e quem não. Então, é interessante todo mundo se inscrever. Custa R$ 150, 5 aulas. O sócio da ARE tem 50% de desconto, esses R$ 150 já é com desconto do sócio da ARE, é só botar o cupom 50 sócio ARE. Eu acho esse curso fundamental. Eu recebo muito telefonema das pessoas perguntando, mas Raul, o que eu respondo aqui? Eu falei, vai ver o curso, cara. Vai ver o curso. Depois a gente fala sobre algo mais básico. Mas eu acho isso fundamental. Oi? É o da Academia Judaica, academiajudaica.org.br ou algo assim, que eu agora... Mas é academiajudaica.org.br, eu acho. Oi? E aí o curso fica gravado, entende? E você pode ver ele on demand quando você quiser. Se você não quiser ver domingo, quer ver na terça-feira de noite, fora da hora do jogo do Fluminense, você pode. Na hora do jogo do Fluminense, vê o jogo, que é melhor. Sexta, na hora do Shabat, não pode. Essa é a opinião teológica, mas, enfim, evidentemente, você pode ver a hora que você puder e que você quiser. Isso é um modelo interessante, esse da Academia Judaica, certo? Que você tem... Estamos lançando, eu faço parte do board lá, estamos lançando um Netflix, né? Com todos os cursos que foram dados, não sei o que, você pode escolher, pegar, assinar, então tudo fica gravado e você pode assistir a hora que você quiser, o que é muito bom para recomendar também depois. Muito bem. Vamos entrar em Berrucotai, mas aí vou fazer mais uma introdução. Essa foi a primeira introdução fora do texto da Torá. Vou falar de Berrucotai, que é a última paraxá de Vaikra, que até acho que a gente tinha que ter cantado Hazak, Hazak, Venit Hazek depois, não tinha? Acho que sim, mas a gente passou porque tivemos uma questão com a Carla. Foi bom que quem caiu foi a Carla e não foi a Torá, né? Senão a gente tinha que fazer um jejum danado, né? Então a Carla lá recupera mais rápido. Refuash le mais rápido. Mas antes da gente entrar na Paraxá, eu acho que é uma coisa que a gente tem que eu frequentando aqui há muito tempo, importantíssimo ao ler Torá, a gente entender o contexto que ela foi escrita, para poder realmente analisar ela do que ela quer dizer, e a partir dali a gente saber para onde a gente vai. A gente muitas vezes lê Torá e pensa que nós estamos lendo o livro escrito ontem, ou o jornal escrito hoje de manhã. E nós não estamos fazendo isso. Nós estamos lendo um texto da Idade do Bronze. É um texto escrito na Idade do Bronze. Eu acho que é importante botar na cabeça a Idade do Bronze, porque tem a imagem de muito velho, né? A Idade do Bronze tem a imagem de uma coisa muito, muito, muito antiga. É antes da Idade do Ferro. O homem não fazia ainda ferramenta de ferro, não fazia arma de ferro. Então, é um texto muito antigo, com um contexto social completamente diferente, e se a gente não souber entender esse contexto, a gente jamais vai entender o texto. Na verdade, nenhum texto que você lê, se você não souber o contexto que ele foi escrito, você vai entender o texto. Você não consegue ler Monteiro Lobato hoje
e entender ele profundamente, sem você entender o que era Taubaté na época dos anos, sei lá, no final do século... Bom, Taubaté é começo do século XX, né? O que era aquelas coisas, as fazendas de café que estavam se deteriorando, etc. Você tem que entender isso para poder entender, apreciar qualquer texto, não tem como, né? E a Torá é mais complicada ainda porque ela é muito mais remota e a sociedade dela é muito longínqua da nossa. Então, eu acho que é importantíssimo pensar isso e entender esse contexto para você poder entender também como a Torá se destaca nesse contexto. Porque, evidentemente, que a Torá e o judaísmo são um ponto fora da curva do contexto cultural do Oriente Médio daquela época. Não exatamente, não é que uma revolução completa, né? A Torá, a gente pensa, porque a Torá começa com Bereshit, então começou com a Torá. Não, o ser humano tem civilização 10 mil anos antes, tá certo? A Torá já é o produto de uma evolução do ser humano de dezenas de milhares de anos, ok? Chegou lá, tudo que chegou lá já vem lá de trás e tal, e a Torá, o judaísmo propõe uma série de novidades. É fundamental você entender esse contexto para você poder apreciar o que a Torá tem de diferente, tá certo? E aí você vai ver o que era o contexto do Oriente Médio naquela época, o que a Torá propõe diferente, você vai ter uma direção. E essa direção vai te levar para hoje. Não é o que a Torá diz que vai te levar para hoje, é essa direção, essa flecha. Então, vou te dar um exemplo aqui, um exemplo que não tá na Paraxá, o olho por olho, dente por dente. O Sérgio fala muito sobre isso, já falou algumas vezes. Olho por olho, dente por dente, parece para nós um negócio muito cruel, não é? Muito cruel. Mas você tem que entender primeiro o contexto que ele fala, bom, olho por olho, dente por dente, tá? É uma metáfora de que o dano tem que ser, a pena tem que ser, a reparação da pena tem que ser igual ao dano. A reparação do dano tem que ser proporcional ao dano. Se você pensar, e aí você vai ler as leis da época. Então, o ladrão tinha a mão decepada, certo? Essa era a lei da época, de Hammurabi. Essa lei continua hoje, no Islã, eles ainda têm essa lei. Ela é evidentemente desproporcional, certo? Porque se você roubou, a Torá fala, se você roubou alguma coisa, você vai devolver o bem, com uma multa, para não ficar engraçado. Porque se roubei e devolvi, eu vou ter maior incentivo de roubar, porque eu peguei aqui as coisas do Sérgio, o Sérgio viu, aí eu devolvo. O Sérgio não viu, eu fico comigo. Eu tenho que ter, se for pego, tem que ter um risco, né? Então, essa é o princípio de uma coisa proporcional e que também tenta evitar a repetição. Então, é diferente do que você tinha na época como pena. Você tinha pena de morte na época, a Torá tem pena de morte. Você, a Torá tem pena de morte. A Torá tem muita coisa de pena de morte, mas muito menos do que tinha o Oriente Médio naquela época. Então, você tem que medir essa diferença para poder saber qual é a direção, o que nós desviamos da cultura geral e nós, judeus, nós, descendentes daquele pessoal, daquela época, e poder, dali, saber que está começando um caminho, porque vai embora. O caminho não vai embora, o olho por olho, dente por dente, não acaba na Torá. No Talmud, ele vai discutir isso de várias maneiras, não sei o quê. Aqui o Rabino já falou algumas vezes, inclusive, o que acontece se você só tem um olho, certo? Então, você perder o outro olho é proporcional? Evidentemente não, mas se você já tem só um olho porque você já fez alguma coisa errada, aí também... Bom, então tem uma discussão grande, você não para ali, mas a direção está ali. Então, você tem que entender a direção para poder interpretar direito. E só entende a direção se você pensar na sociedade daquela época. Então, eu queria... E aí, chega naquilo que a gente falou na semana passada, da Shemitah, etc., que é a repetição de uma lei, certo? Que está escrita na Torá, porque está escrita na Torá. Mas ela não serve mais para nós hoje, porque a gente não vive mais naquele ambiente. Então, você fala, não, você não vai cultivar durante um ano, não sei o quê. É uma lei que tem um significado profundo, mas não essa aplicação
daquela forma, tá certo? Porque a aplicação daquela forma atendia àquela sociedade. Hoje nós temos outra realidade. Então, a gente tenta, muitas vezes, adaptar a Torá à nossa vida, enganando essas leis, né? Então, aquela história do Eruv, por exemplo, ou então do Shabbos Goi lá, do cara do Shabat, do não-judeu do Shabat, que eu vou lá e falo para ele, ai, está quente aqui hoje, né? Aí o cara vai lá e liga o ar-condicionado para você. Bueno, qual é a graça disso? Não acho graça nenhuma nisso. Porque você está enganando, você está criando um negócio que você está desvalorizando aquela lei. Você não está valorizando aquele costume ou aquela lei. Você está falando que eu vou dar um jeito nela porque ela não serve. Que foi? Tá certo? Ela não serve. Então, é um negócio que a história do Eruv, né? Eu não posso andar mais que tanto fora da cidade, não sei o quê. Tem lá um costume, uma lei, que fala que você, no Shabat, tem que se evitar de fazer certos tipos de trabalho, certos tipos de atividade. E aí, tem lá uma definição para aquela época. Aí eu falo, para hoje ela não funciona, então o que eu faço? Eu dou um jeito, eu falo que o limite, que era só até aqui, vai até ali, porque eu botei um fiozinho branco em cima do poste de telefone. Eu falo, não, cara, isso aqui só desvaloriza, tá certo? A valorização é você entender a direção e adaptar, que é o que nós fazemos aqui. E eu acho, então, antes de entrar ainda não entrei no Berrucotai, vai ser longo, porque é feriado. Vamos tentar entender um pouquinho do conceito, inclusive do contexto, inclusive, de Berrucotai, tá certo? A sociedade tem a questão econômica e tem a questão social, não é? A sociedade funcionava não como nós funcionamos hoje, cada famíliazinha. Quando eu falo famíliazinha, é você, teu filho, quem tem filho grande que mora longe, né? Neto, não sei o quê. Cada um no seu canto. Não era assim. As pessoas moravam, a família inteira junto, certo? Pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, neto, bisneto, não sei o quê. Todo mundo morava no mesmo lugar. Né? Oi? Os túmulos também? Isso. Então, isso era a forma de organização familiar. Por que a organização familiar era assim? Quer dizer, a privacidade era muito pequena. Você olha as escavações arqueológicas e tal, você não tem portas, você não tinha essa brincadeira de porta com dobrador. Você talvez tinha uma cortina entre um cômodo e outro, e era diferente, a privacidade era outra, o ambiente era outro, as casas, os lugares de moradia, as famílias eram uma unidade de produção. A gente falou isso semana passada, né? Uma agricultura, era uma sociedade agrícola, e agricultura familiar, feita pela família inteira. Então, cada unidade familiar era não só a casa, mas também era aonde as pessoas tiravam sustento, era a fábrica, certo? Era da onde fábrica, loja, escritório, o que você quiser, era da onde a família se sustentava, e era coletivo, tá certo? E aí você tinha divisão de trabalho entre as pessoas. Aí você tem toda a questão da mulher e do homem, que hoje a gente faz uma história danada, porque a mulher, não sei o quê, porque cozinhava. A tecnologia libertou a mulher de tarefas domésticas, a família de tarefas domésticas. E a mulher, então, ressignificou o trabalho dela. Porque a tecnologia não permitia, alguém tinha que fazer o pão. Você não comprava pão na padaria. Você, como uma pessoa sozinha, não conseguiria viver. Nem homem, nem mulher, nem não sei o quê. Se você tem que cortar a tua lenha, pegar a tua água no poço, fazer o teu macarrão, você é que não chega em casa às 6 da noite, bota lá o macarrão na panela, e daqui a 5, 3 minutos está pronto, aí você mete o molho que você comprou no supermercado e você come a refeição. Não é, ou então você liga e pede uma pizza. Não é assim. Não tinha nada disso. A indústria de alimentos é um negócio do século XIX. Se você pegar todos os teus produtos alimentícios que você compra, os mais tradicionais, você vai ver, a fábrica fundada em 1860, 1820, é uma fábrica muito antiga de alimentos. A indústria de alimentos não tinha. Então,
A água não chegava na tua casa, a eletricidade não chegava na tua casa. Então, alguém tinha que fazer esse trabalho, dentro dessa divisão. E quem fazia esse trabalho, basicamente, eram as mulheres que tinham uma capacidade física menos adequada para fazer a defesa do perímetro lá fora. Se eu chegasse e falasse para a mulher, você vai lá guardar o campo para ninguém roubar, e eu vou ficar cozinhando, nem eu vou cozinhar direito, talvez até cozinhe direito, mas você não vai conseguir. Se um cara que chegar de lá mais forte que você não vai conseguir. Então, tem que pensar nisso, né? Tem que pensar nisso. E, basicamente, hoje, para isso que a gente tem que pensar, é na questão do coletivo, né? A individualidade, o fato do individual, é algo muito moderno, que eu quero ser independente sozinho, viver sozinho, esse ideal. Não existia isso, não é porque o homem era diferente, mas é porque a tecnologia não funcionava, não existia, né? Eu sou um cara de tecnologia, eu trabalhei com tecnologia a vida inteira. A tecnologia vai mudando a sociedade. Não tem a menor dúvida, no momento que você tem um negócio desse, que eu consigo imprimir, batucar aqui 5 minutos o negócio, imprimir, está pronto, é fácil, até porque se eu errei alguma coisa, eu dou um Ctrl+C, Ctrl sei lá o quê, e corrijo. É diferente de escrever um pergaminho igual aquele ali, que eu tenho que fazer o papel, fazer a tinta, não sei o quê, escrever. Aí, se der uma coisa errada, eu não tenho como chegar a tirar aquilo ali e botar no parágrafo. Não tem. Então, antes de eu começar a escrever, tem que pensar muito. Aqui não, aqui primeiro eu escrevo, depois eu penso. A mesma coisa quando você vai ver esses quadros que você vê no museu, Rembrandt, aquela coisa linda, não sei o quê. Cara, pensa que ele tinha que fazer a tinta. Ele não ia na padaria, não, na papelaria comprar tinta, certo? Ele ia, alguém fazia a tinta para ele. Antes dele começar a fazer qualquer coisa no quadro, ele tinha que pensar muito, planejar muito, porque era muito caro produzir. Hoje é barato produzir, então as pessoas falam qualquer coisa, o nego fala, que bonitinho, que não sei o que, e às vezes são coisas bonitinhas que não são mesmo. Enfim, então esse contexto a gente tem que entender para ver essa paraxá de hoje e toda a Torá, na verdade, né? Eu quero ler para vocês aqui a tradução disso que eu li na Torá, que é o comecinho de Berrucotai, né? Berrucotai é uma paraxá que normalmente está junto com Berrar, porque essas paraxotas que foram feitas para, quer dizer, essa divisão que foi feita para acomodar a variação de semanas no calendário judaico. Então, eu vou ler aqui, depois vamos interpretar alguns pedacinhos e vamos ver o que ela fala em geral. Então, olha só como é que ela, em português. Se vocês seguirem minhas leis e fielmente cumprirem meus mandamentos, eu lhes concederei as chuvas em suas estações, e assim a terra produzirá seus grãos, e as árvores do campo seus frutos. Sua ceifa, colheita, né, ultrapassará a sua colheita. Sua ceifa, o corte, ultrapassará a colheita, e a colheita alcançará a semeadura. Vocês comerão o seu pão com fartura e viverão seguros na sua terra. Se a gente for analisar isso aqui, a gente pode analisar palavra por palavra, né? Mas a primeira coisa que tem aqui é plural. Se vocês seguirem. Evidentemente, todo mundo já leu Berrucotai e sabe que Berrucotai é um problema, porque ele fala assim, se você seguir as leis, vai estar tudo certo. E se você não seguir, e aí, cara, vem uma descrição linda das coisas que podem dar errado. E é bonita porque é muita coisa. Dá muito menos coisa boa para dar certo do que para dar errado, certo? Talvez para botar medo, mas... E é bonito poeticamente, tem alguns pedaços bonitos, mas as pessoas falam, mas então quer dizer que basta seguir tudo certo e vai dar certo, né? Essa discussão enorme, né? Se eu cumprir as mitzvot, minha vida vai ser boa. E aí eu tenho que ler, isso aí é uma discussão muito grande, eu não vou entrar, porque eu não sei nem como sair dela. Mas se você ler aqui, a visão aqui é um pouco diferente do que a questão individual, se você fizer certo, vai dar certo, se você fizer errado, vai dar errado. É coletivo. Se vocês seguirem, tá certo? Não é você, é a tua família, é a tua tribo, é o teu povo. Porque qual é a recompensa? É a chuva, né? A chuva não cai no teu quintal, a chuva cai em tudo quanto é canto. Tem estado que cai no estado inteiro e não para de cair, né? Isso é um problema. Então, a chuva é uma coisa coletiva, da sociedade.
E o que a chuva representa na sociedade agrícola é a próxima colheita. É a próxima colheita. Quer dizer, o que eu estou falando é que se a sociedade, minha leitura, cumprir essas mitzvot, que são mitzvot de respeito um para o outro, etc., etc., até tem mais para frente na Paraxá dizendo, então eu vou viver eu vou viver entre vocês, quer dizer, Deus vai viver entre vocês, quer dizer, então eu vou ter uma sociedade boa, respeitosa e tal, então vocês vão se dar bem, então vocês vão ter o sustento. E aí, se você pensa assim, você faz mais sentido do que eu realmente falar, não, se você avançar o sinal, está frito. Não é nada disso, tá certo? Nada disso. É se a sociedade cumprir essas normas, que são normas sociais, a sociedade vai se beneficiar com uma paz social maior, ou perfeita. Aqui ele fala perfeita, mas eu diria maior, né? Porque a recompensa por seguir as leis é a chuva, é o sustento. A chuva é o sustento. Você não pode ler isso pensando na chuva como chuva. A chuva é o sustento, tá certo? E aí continua aqui, não sei que eu anotei algumas coisas. Então a chuva comerão a chuva em sua estação, quer dizer, não é a chuva igual no Rio Grande do Sul, tá certo? Que acaba tudo. É a chuva na medida certa e na hora certa, né? Na hora que você acabou de semear, não sei o que tem que chover. Eu não sou agricultor, não sei quando é que tem que chover, mas tem hora para chover. E aí vocês comerão seu pão, também está escrito. Daí você fala assim, bom, só o pão que você vai comer? A galera só comia pão, não tinha queijo? Tinha queijo. Só que pão, e a Torá usa muito essa palavra pão, quer dizer alimento. É muito mais do que pão, tá certo? É alimento, né? Isso também você lê devagarzinho, você vai, cada palavra digerindo ela e vai pensando nela, porque pão. Não é pão, é alimento, né? E depois fala que vocês viverão seguros. Você vai viver seguro porque você está protegido por uma sociedade que sustenta, inclusive, quem não tem o pão. Tá certo? Essa é a segurança, né? Então, essa é a grande mensagem dessa paraxá, e eu acho que essa é a grande mensagem da Torá. Tá certo? Essa é uma das 54 paraxot mais importantes da Torá, não é isso, Sérgio? O Sérgio me ensinou isso. Essa é uma das 54 paraxot mais importantes da Torá. Ela fala exatamente isso. Se você construir uma sociedade com essas leis, você vai ter uma sociedade onde é seguro viver. É seguro viver. Não significa que todo mundo não está sujeito a ter pressão baixa e cair na hora. Não existe isso. Ninguém pode garantir que isso vai acontecer. Azar acontece, doença acontece, um monte de coisa acontece. Mas a sociedade como um todo vai estar funcionando tanto na produção de riqueza para ela, como no sustento para as pessoas que não conseguem produzir essa riqueza individualmente, etc. Não é? Então, o Rabino Joseph escreveu um texto para... Como é que chama esse nosso que a gente tem hoje? Ari News, puxando para esse lado individual. Mas eu não posso pensar que a pessoa que não cumpre as mitzvot, que cumpre as mitzvot vai ter uma vida boa, porque isso não existe. Sim, eu acho que é uma leitura também, mas eu vejo essa leitura no plural, e tudo aqui está no plural, todas as regras, todos as benesses e os malefícios depois que seguem estão no plural, né? Como sendo essa questão social, e realmente pensando nas famílias como um núcleo de produção também. Que a gente não tem essa visão hoje de jeito nenhum, é muito difícil ter. Você tem um filho médico, um filho advogado, um filho engenheiro, né? Qualquer outro tipo de filho não serve, mas é isso. Tem que ter um filho na área médica, um filho na área de direito, um filho na área de tecnologia, de engenharia. Está ferrado. Pois é ruim, mas enfim, posso fazer o quê? Mas estou brincando. Eles estão junto contigo, eles não são diferentes de você. Eles estão na fazenda com você, eles estão... faz parte, você não tem essa questão da produção, da riqueza da familiar,
é intergeracional e coletiva, e vai embora, você, o outro. Hoje a sociedade muda com uma velocidade muito grande, mas naquela época não era assim. A gente também viu na semana passada, toda aquela lei, ela pensa que não vai ter acréscimo de família, a família vai ser daquele tamanho o tempo todo, né? Então, e isso mudou. Agora, então, eu posso falar assim, então quer dizer que mudou, então não leio mais a Torá? Não, porque a Torá serve para aquilo que eu comecei falando, quer dizer, ver a direção que essas leis levam, ver a partida entre o que era a sociedade naquela época, o que o judaísmo propõe de sociedade, e nessa direção você continua seguindo para chegar para alguma coisa para você hoje, entende? Bonito telefone. Tem um númerozinho aí, que número é esse? 11 de setembro? Então, esse é o contexto da Paraxá. Algumas frases que eu gosto, só para terminar aqui, porque me falaram que é 11 de setembro, né? Setembro, 11, ou então 9 de novembro. 9 de novembro. Tem frases positivas, tem frases muito bonitas a Torá é muito poética e muito bonita literariamente. Então, uma frase muito positiva é: se fizer tudo certinho, Deus falando, estabelecerei minha morada entre vocês. Pensa nessa frase. Deus vai morar com a gente. Deus vai morar aqui entre eu e a Silvia. Nem na Silvia, nem no Raul, aqui. Certo? Porque a nossa sociedade cria uma condição de que haja Deus dentro dela. Outra frase linda negativa, dessa vez. Vocês fugirão sem ter quem os persiga. Pensa o que é isso. O que quer dizer? Você vai fugir sem ter alguém que persegue você. Você vai ter medo de você mesmo. Você vai ter medo de você mesmo. Certo? Você vai fugir sem ter ninguém atrás de você, que você vai ter medo do que você faz. Então, agir de uma forma também ruim, egoísta e maldosa e desrespeitosa, faz com que você mesmo se odeie, né? Você fuja de você mesmo. E a última aqui, porque o tempo está acabando, se bem que teria mais, uma das coisas que eu mais gosto, porque está no Birkat Hamazon nosso, e aqui está o inverso. No Birkat Hamazon nosso, a gente fala, ve'achalta ve'savata, você vai comer e vai se satisfazer. Se você pensar nessa expressão, ela não precisava disso, você comeu. Lorena está com fome, comeu, não está mais com fome. Toma aqui uma empadinha de queijo, um mate, tá bom. Mas não é isso, porque ali ele fala, você vai comer e se satisfazer. E no negativo aqui, ele fala, você vai comer e não vai se satisfazer. Se você tiver uma sociedade ruim, mesmo que você tenha sustento, porque você tem comida, ele não vai te sustentar, ele não vai te satisfazer. E isso é interessante para burro, né? A satisfação não depende da riqueza, não depende do recurso, depende de outros fatores. E esses fatores, de novo, são essas hukim, não sei o que são basicamente sociais, né? Então, também é uma frase lindíssima, é uma das expressões que eu mais gosto na Torá, é essa. E está nessa paraxá também, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui que eu acho muito interessante. Não, o resto aqui é sobre tchuvá e tal, e eu não vou tocar agora, porque deixamos para perto de Aminoraim. Agora, a paraxá acaba com um capítulo muito... Essa paraxá acaba com uma frase que evidentemente, era a frase final do livro, que é a frase que não acaba a paraxá. O penúltimo capítulo da paraxá acaba com essa frase. Essas são as leis, normas e instruções que o Eterno estabeleceu através de Moisés no Monte Sinai com o povo israelita. Isso aqui é o final, ponto, acabou. Essas são as leis, acabou. Aí logo em seguida vem o quê? Vem mais uma lei. Vem mais um capítulo inteiro com um monte de lei. Tá certo? Que evidentemente foi editado depois, mas também mostra, e são leis complicadíssimas que eu não quero nem entrar, porque eu não consigo, também, de novo, não vou entrar porque eu não sei como sair. Mas mostra que nunca terminou, né? Você bota o ponto final e tem mais para frente. Então, era isso que eu queria falar. Sim, e esse mais para frente você tem que sempre olhar para a direção, né? E não para o que está lá escrito, sempre para a direção que ele está te apontando, para onde está apontando. E só para terminar aqui, eu vou relembrar do curso da Inata. Não deixa de se inscrever e de fazer.
Eu acho que esses R$150 é um investimento enorme para esse momento de hoje. A gente tem que saber. Um amigo me ligou e falou assim, o pessoal está me falando, na universidade, que o sionismo fez acordo com Hitler e o sionismo é uma obra da extrema-direita europeia. O que eu falo? O que eu respondo? Aí falei para ele, cara, está tão ruim, você não sabe responder isso, que vai fazer o curso da Enato, vai, pelo amor de Deus. Ele ainda não se inscreveu até hoje. Já escreveu, cara? Não me liga mais se você não se inscreveu. Então, vale a pena, se inscreve no curso e lê a Torá, pensando nessa questão, você vai ter uma leitura muito diferente, muito mais bonita e muito mais significativa. É isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer discordar? Bom dia, Boker Tov. Ontem eu estava conversando com meu filho designer e com minha filha chefe de cozinha. Um debate muito interessante que eu queria ver a sua opinião, porque eu acho que tem... Hã? Não, eles estão bem assim, eu estou satisfeito. Eu fiz engenharia e não estou satisfeito, então vamos lá. Que é a questão que eu acho que permeia o tempo todo essa paraxá, como você escreveu, e permeia muito os ritos e tradições judaicas, que é a questão do azar e da sorte. Eu queria saber qual é a tua visão, aonde que o azar e a sorte se encaixam, onde eles estão presentes nessa paraxá. Porque azar e sorte são as coisas mais simples da gente viver no dia a dia. Tipo, começa a calçar com direito, faço isso, faço aquilo, etc, etc. Bem, pergunta curta e eu espero que uma resposta sábia. Olha, o azar e a sorte são inevitáveis, né? Ela existe. Não tem como você falar, não, se você fizer tudo certo, você não vai ter azar. Não, vida, vai ter azar pra caramba. Tomara que não, mas vai. E sorte também tem, gente que não merece tem sorte, gente que merece tem sorte. A resposta para isso é justamente o que está aqui, é o coletivo. O coletivo visa mitigar esse azar e sorte, visa distribuir a sorte, visa distribuir o azar, entende? Isso é o coletivo. A ideia que a gente tem de que a ideia individualista que a gente tem faz com que esse azar e sorte seja muito mais agudo, porque ele é só teu. Se você pegar esse negócio e dividir, você pode ter uma sociedade próspera com gente com azar lá dentro. E essa sociedade cuida dessas pessoas, que é o que a gente tenta fazer. Não consegue fazer perfeitamente, porque nunca vai conseguir, mas é o que o judaísmo levou a você. O caminho é esse, né? Você dividir a história do seguro, né? Divide o risco. E você, então, mitiga essa questão. Não, mas você tem direito a interromper. Não. Era só para complementar aquele... É só... Quer falar que eu queria só complementar a questão do azar e da sorte. Primeiro, bom dia. Segundo, obrigado, Raul, pelos múltiplos e vários ensinamentos. Como, Ariel, já que você trouxe a questão da sorte e do azar, como é que fala em português? A gente tem azar e sorte, dois termos claros e definidos. Como é que fala azar em inglês ou em hebraico? Bad luck. Então, então, em português a gente tem, agora vamos colocar no fenômenos linguísticos diferentes. Bad luck é má sorte, traduzindo. Né? Em hebraico, também. Então, você não tem o azar arraigadamente azar. Você não está preso ao azar. Ele é transformável, ou potencialmente transformável. Né? Pode ser muito difícil, às vezes nem conseguir, mas ele é transformável. Porque o azar, na verdade, está ligado a uma sorte que pode ser alterada. É bad luck. Né? Em mazal, não é só. Então, tal como a Torá reflete um contexto, as línguas também refletem contextos sociais e
e culturais. Então, era só esse pequeno complementinho. Só uma coisinha engraçada aqui. Eu gosto muito de futebol, eu estava no futebol ontem. Então. Aí, uma vez, entrevistaram um cara depois do jogo. O que aconteceu que vocês perderam? Ah, tudo pode ser resumido em 2 palavras. Azar. Isso é real. Olá, bom dia a todos. Pegando a sua reflexão da coletividade, né, eu acho que esse é um aspecto fundamental dessa paraxá, que o Raul trouxe, que é a questão de como a coletividade era um elemento fundamental na vida do passado. E como a gente perdeu isso hoje. Você falou assim, nos tempos modernos, quando a gente fala em tempo moderno, da família moderna, é moderno mesmo. A gente está falando assim de 100 anos que a gente tem esse núcleo familiar individualizado de um pai, uma mãe e 2 filhos. E hoje em dia, né, muitas vezes até menos. Menos pais ou menos filhos. Oi? Mas os netos muitas vezes moram longe. Então a família o núcleo familiar, ele é muito atomizado. Ele é muito pequeno. E essa diminuição, quer dizer, a gente lê a Torá do tempo da idade do bronze, que foi antes da idade do ferro, e você tem essa vida coletiva, onde os núcleos familiares eram de 40, 50 pessoas, e a vida era muito difícil em muitos aspectos, mas era muito mais fácil em outras, porque com essa grande quantidade de pessoas, as tarefas eram divididas, então uma pessoa cuidava de 5 filhos, uma pessoa fazia comida para 10, uma pessoa fazia o pão para 20, e assim você conseguia organizar a sua vida. Hoje em dia a gente tem uma série de utensílios, né? Você tem máquina para isso, máquina para aquilo, carro, e a gente sempre tem a sensação de que a gente faz as coisas e está sempre cansado, porque tem que trabalhar muito, porque o trabalho doméstico é muito cansativo. Ou seja, a gente chegou a tecnologia nos levou num lugar que também tirou parte tirou certas facilidades que a gente tinha pela nossa organização social que a gente perdeu. Bom, aí é onde eu quero chegar. Na importância que a gente vê e que a Torá acaba nos mostrando de trazer essa questão da coletividade, que você pode colocar tanto no núcleo familiar, quanto no núcleo de trabalho, quanto no nível da comunidade, e como a nossa distância a essa coletividade, ela afeta a nossa vida negativamente. Então, quer dizer, a gente está aqui para isso, né, construindo aqui uma comunidade, e eu acho que a Torá está nos dizendo da importância dessa reorganização comunitária, e a Torá nos lembra disso o tempo todo, e é importante que lembre mesmo, porque é algo que nós perdemos no nosso mundo moderno. Então eu acho que a gente sempre pensar no contexto de quando a Torá foi escrita e as lições que ela traz, elas realmente estão nos mostrando uma direção de um caminho aonde, por motivos variados, alguns bons, outros menos, mas a nossa organização social foi por um caminho aonde perdemos muita coisa. E muito do que a gente vê das dificuldades do mundo moderno, né, de pessoas extremamente solitárias, ansiosas, sobrecarregadas, tudo isso vem da falta de uma organização comunitária, em diversos níveis. Então, é isso. E eu acho que a Torá está falando sobre isso. É isso, pessoal. Oi. Só pegar o gancho do Mazal e José Mazal, né, da sorte e do azar. Eu acho que sorte e azar são conceitos que dependem de 2 aspectos. O primeiro é estatística e o segundo é percepção. Estatística funciona aquilo que o Raul falou. Ou seja, se você está numa sociedade, né, se você considera a sociedade, né, você vai ter uma percepção de azar se alguma coisa acontece só contigo. Se acontecer com todo mundo, não é mais azar. A mesma coisa. Né?
Isso é uma coisa. Então, a estatística é nesse sentido de você perceber a comunidade, né? E o outro aspecto que é percepção é que a mesma coisa pode acontecer a duas pessoas, uma entender de uma forma e outra entender de outra. Ou seja, alguém pode não ter sucesso financeiro e, no entanto, não está nem um pouco incomodado com isso, vive uma vida decente, alegre, com um ambiente positivo, uma mentalidade positiva, etc. E outro pode se condoer disso a vida inteira e sofrer disso e dizer, caramba, que azar eu tive na vida. É o comer e só estar satisfeito. Né? E já que o Raul falou de futebol, vou dar um pequeno exemplo de ontem. Ontem o Marcelo marcou um golaço. Um golaço. Construção maravilhosa. De novo, mais um, pois é. E ele foi entrevistado depois do jogo e perguntaram para ele, cara, o que foi esse gol? E ele respondeu, foi sorte. Então, também vale para o aspecto da humildade, né? O cara que é, em termos futebolísticos, um gênio, dizer que a construção da jogada maravilhosa que ele fez, cara, o gol foi sorte. Ele entende o significado de Masal. De Macor, Sman, Lameiro. Macon, Sman, Limut. Quer dizer, local, no tempo e saber utilizar isso tudo, né? Está preparado para aproveitar a oportunidade de estar no... Você pode estar no lugar certo, no tempo certo, mas se não tem muito preparo, você não vai saber que está no tempo, no lugar certo. Depois eu preparo... Sérgio, fala no microfone, senão... Esse filme do Box People? Gente, fala no microfone, senão as pessoas em casa não vão ouvir. Ana não vai falar? Não, a Ana. Não. Você tem que falar no microfone. É você. Eu queria pedir para vocês falarem no microfone, para o pessoal em casa poder escutar. Tá. Não, eu só queria complementar rapidamente o que o Pinha colocou. Eu acho que a gente pensar no individual e no coletivo, eu acho que o conceito de coletivo, mesmo a gente estando numa sociedade hoje mais individualizada e tudo mais, eu acho que o conceito de coletivo é muito importante a gente trabalhar, praticar e educar. E eu acho que o coletivo parte, inclusive, dentro de um núcleo, se a gente pensar até num núcleo familiar mínimo, a gente tem que pensar no coletivo, até que não seja marido e mulher, por exemplo, dentro de casa, um homem e uma mulher dentro de casa, um casal dentro de casa. Cada um pensa de uma maneira, age de uma maneira, mas naquele núcleo tem que pensar, de alguma forma, coletivamente, em todos os aspectos. Então, eu acho que esse conceito de coletividade, de que somos todos responsáveis uns pelos outros, essas questões, eu acho que elas fazem com que a gente, a todo momento, pense que a gente tem que a gente não está tendo uma bolha, que a gente não está sozinho. Que a gente precisa do outro e o outro precisa de nós também. Era só isso que eu queria complementar. Ariel. Essa coisa o conceito da coletividade, pensando aqui agora, é meu bem e meu mal. Porque quando o antissemita se manifesta individualmente contra um judeu, ele está partindo do princípio que todos os judeus têm aquela postura que ele condena. Então, é bom e ao mesmo tempo, pode ser negativo. Então, vou fazer um marketing aqui do Raul de novo. Vamos assistir o curso da Academia Judaica, que nos dê substância para rebater e nos defender. Eu queria... A Carla quer falar, a Fernanda quer falar, e tem um comentário online. Eu queria... o Sami quer falar. Então, tá bom, vamos passar a palavra para o Sami, depois a Carla e a Nanda. O Raul, você me fez pensar sobre como a gente espalha o azar ou as coisas boas. Mas você vê a nossa coletividade, o que está acontecendo? Eu estava vendo lá um link que me passaram, mostraram nos bisavô, tinha 14, 15 filhos, depois vai descendo para
10 filhos, 6 filhos, 3 filhos, 2 filhos, 1 filho, um cachorro. E os nossos islamistas entenderam essa mensagem, estão indo no reverse. Estão indo de cachorro para 15 ou 16 filhos, chegando ao ponto até de considerar que ter filhos é bom porque isso os protege contra os azares. Então, estamos indo, nós, coletivamente, no sentido contrário. Cada vez estamos... Eu estou na parte escolar, estou vendo... Hoje nós estamos sentindo falta de jovens... A voz está falhando. A Dulce desligou. Acho que foi você. Só me É o desligou o Cleilson. microfone, só me liga o microfone. Bom, Sami, acho que tem que ativar o microfone. Até onde vocês me ouviram? Agora voltou. Voltou. Estão me ouvindo agora? Sim, senhor. Eu estava falando sobre o comentário feito pelo Raul sobre como a coletividade é importante, o plural é importante, porque aí distribuímos mais os azares e as coisas boas. E estou dizendo, basicamente, hoje, quando você está olhando, nossos bisavôs começavam com 14, 15 filhos, desce para 10, 6, 4, 3, 2, cachorro e gatos. Hoje, a nossa coletividade está cada vez diminuindo. Eu, na área escolar, já começando a sentir falta de jovens judeus. Por que você não bota judeus na escola? Eu digo, onde que estão os judeus? Na Barra, estamos fechando uma escola porque tem falta de alunos judeus. Então, nós estamos indo no sentido contrário. Nossos islamistas entenderam a mensagem, estão indo realmente de cachorro e gato para 14, 15 filhos. E estão tendo mais sorte de distribuir o azar, enquanto que nós estamos diminuindo nossa base para espalhar e distribuir o azar. Carla, por favor. Não, senhora, eu ia te chamar você. Tem uma questão que essa coletividade, tudo isso, ela tem um preço. Tem um preço que foi pago durante muito tempo. Dos 15 filhos. Os 15 filhos tinham um custo. Que o custo era, as mulheres não tinham... as mulheres que tinham que ter os 15 filhos não eram tidos pelos avós e pelos bisavós. Os bisavós, os avós, os tataravós saíam para ter as suas vidas e quem tinha que ficar em casa e fazer o pão eram as mulheres. Hoje em dia, as coisas mudaram, tem muitas coisas ruins nisso, mas tem muitas coisas boas nisso. Hoje em dia, a gente tem uma mesa onde a gente tem homens e mulheres sentados aqui discutindo em pé de igualdade. E eu não posso achar isso uma coisa ruim. Porque a minha avó, Zichron Levacha, não pôde sentar na mesa com o meu avô para discutir de igual para igual, porque ela tinha que estar em casa cuidando dos filhos e fazendo pão. Então, a gente, hoje em dia, vive numa sociedade diferente. Eu não posso achar que isso isso mostra individualismo. Sim, a gente vive numa sociedade que hoje em dia ela é um pouco mais individual, mas também a gente está dando voz para metade da população que até muito pouco tempo atrás sequer voz tinha. Então, antes se tinham 15 filhos, hoje em dia se tem um. Bom, mas hoje em dia também se existe, as mulheres podem ter o direito de dizer, eu não quero ter filho, eu quero ter uma carreira, eu quero ter... Então, tem uma coisa ruim? Tem, mas, enfim, o direito de escolha hoje em dia, ele existe.
Eu tenho... E uma outra questão que é importante, a gente vive numa sociedade muito individualista? Sim, para várias coisas. Mas quando a gente trabalha em comunidade, quando a gente vive em comunidade, eu não vejo esse individualismo. Muitas vezes, e não posso não usar o exemplo aqui, não é, sei lá, me senti mal em 5 segundos, tinha 40 pessoas na minha volta. E o Ricardo assume a leitura e então as coisas funcionam muito rápido. Então, sim, antes as pessoas, as famílias eram mais juntas, mas isso tinha um custo muito alto. Isso tinha um custo muito alto para as mulheres. E hoje em dia, as mulheres podem sair e ter as suas carreiras e ter profissão e não ser mais escravas do lar. E isso não é ruim, gente. Mas, Carla, eu acho que você está misturando duas coisas, sinceramente. A questão do estudo e da possibilidade da participação na vida política, isso eu acho que está totalmente certo. A gente tem um avanço muito grande nesse aspecto, uma inclusão não só das mulheres, mas também dos homens que não eram proprietários. Durante muito tempo, o homem que não era proprietário, que era empregado, não podia votar, tá certo? Isso existia e tal. Então, isso realmente é um grande avanço da nossa sociedade hoje. Agora, a questão da valorização do trabalho da mulher, a mulher realmente hoje tem mais possibilidade de estudar, de não sei o quê, e o homem também, porque o trabalho hoje é muito facilitado. Então, por isso, espera aí, só uma coisa. Por isso a gente tem um avanço cada vez mais significativo exponencialmente. Mas aí nós estamos entrando numa coisa social, é difícil até de você medir e tal, mas a questão do respeito à mulher, do desrespeito, porque ela não pode fazer tal e tal coisa, eu acho que não é exatamente claro que você não respeitava só porque, e só mesmo, só porque ela era a responsável pela manutenção do lar. Mas não eu foi não isso acho que eu que isso é um disse. desrespeito. Não foi isso que eu disse. Tá bom, então se não foi, está ótimo. Vamos lá. Dado o avançado da hora... Então, eu só queria terminar uma coisa que me ocorreu durante a discussão aqui, que é o seguinte: toda essa questão da sociedade boa, não boa, etc., eu acho que a Torá nos dá uma dica sobre isso no Lech Lechá. Em Abrão, quando Deus manda Abrão sair do local que ele está, junto com a família, junto com as pessoas que ele sempre viveu, e ir para um lugar para ser uma minoria, porque Deus fala para Abrão, vai lá ser minoria, né? Porque lá você não conhece ninguém, e a Torá ainda se preocupa de falar, vai para lá e lá já tem gente, né? Vai para lá e os cananitas já estão lá. Então, você vai ser minoria mesmo. Logo em seguida, a Torá fala assim, e quem abençoar você vai ser abençoado, e quem amaldiçoar você vai ser amaldiçoado. Então, eu leio assim, quem abençoar suas minorias vai ser abençoado. Quem amaldiçoar, quem maltratar suas minorias vai ser amaldiçoado. E a gente vê isso tão claramente na sociedade, tá certo? Então, nós sempre fomos minoria. E a gente pensa na sociedade que nos maltrataram. E tem uma lista legal, uma lista boa, né? A gente não tem uma lista pequena. A gente pode começar com a Alemanha nazista, a gente pode começar... Aliás, a gente tem que começar hoje com essa galerinha do Hamas e tal, e depois tem a Alemanha nazista, depois tem a Rússia czarista, e depois vai ter... vai chegando lá, vamos chegar nas expulsões que a gente teve da Inglaterra, da Espanha, não sei o quê, e vamos chegar em tudo quanto é lugar. Todas essas sociedades que trataram mal suas minorias, elas entraram por um cano deslumbrante. Por isso eu sou muito, muito otimista, dentro do ponto de vista histórico, com a situação hoje de Israel. Não do ponto de vista pontual agora, que agora está bravo. Mas se eu olhar, eu já falei que eu tenho uma empresa que faz previsões para os próximos 100 anos, né? E eu não cobro, inclusive, você pode vir... Você vem, fala comigo, vê se não está certo.
nessa visão de próximos 100 anos, eu não tenho muita dúvida, tá certo? Porque se a gente conseguir manter nossa sociedade cuidando das nossas minorias, a gente vai ter, e nós mantemos hoje em Israel, a gente vai ter uma sociedade muito mais favorável e desenvolvida do ponto de vista econômico, social e de bem-estar, do que a sociedade que são ao contrário. Você pensa na Alemanha nazista, a gente sempre pensa dos 6 milhões de judeus que morreram, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e quantos milhões de alemães também morreram, e o que aconteceu com os alemães depois da guerra? Certo? Ninguém se lembra disso. Os alemães foram expulsos de todos os países que eles viviam, pela Polônia, da Hungria, da Tchecoslováquia, todo mundo voltou para a Alemanha. Certo? Famílias que estavam gerações na Hungria, de alemães, voltaram, tiveram que sair e voltaram. Então, foi ruim, porque eles não respeitaram essa regra básica, que é respeitar suas minorias. Então, a Torá te dá essa visão o tempo todo de coletivo e de o que acontece nesse coletivo com o passar do tempo, se você mantém ou não mantém as leis da Torá. E a gente fica sempre aqui batendo, mas o cara faz tudo certinho e se ferra a si mesmo. A Torá fala outra coisa. Gente, já são 9h40, então eu vou pedir, já que tem várias pessoas na fila, que a gente reduza o tempo de fala, tá bom? 2 minutos no máximo. Eu vou tomar a liberdade de interromper, vocês não vão me levar a mal, não. E aí, só para responder a questão do good luck ou bad luck, boa sorte, má sorte, eu queria dizer que o Raul começou perguntando para que serve esse feriado. Eu vou te responder. Esse feriado serve para ter 30 pessoas no Minyan de 10, né? 15 online, 15 presencialmente, e a gente poder fazer um estudo que vai passar das 9h30 sem ninguém se preocupar com o trabalho. É isso. Então, agora está na hora do Edson. Sim. Raul, então, uma pergunta aqui, que também falando tanto da coletividade, falando tanto sobre a coletividade e sobre os males que as sociedades do passado isso fez, até mesmo contra o nosso povo, na questão da Inquisição, na questão do Holocausto nazista de Hitler, e o Hamas hoje. Então, trazer um ponto de vista, a coletividade com uma nova consciência, com realmente uma educação realmente igualitária para todos. Essa coletividade, ela pode mudar uma sociedade egoísta, e ela pode transformar ela, já que, como tanto o Rabino falou, como o Gerson aqui, o Berg falou aqui também, que a questão do azar, pode ser transformado, pode ser mudado. Então, eu vejo um ponto de vista o seguinte, que a sociedade ela pode ser mudada se tiver um grupo de coletivos, um grupo de pessoas que esteja disposto a com uma nova educação igualitária, uma educação do igual, enxergando o outro com o seu igual, e com uma nova consciência, pensando sempre no próximo. Essa coletividade igualitária, com uma nova educação, pode mudar uma sociedade egoísta, uma sociedade perversa, uma sociedade má. É isso. Sim, pode. Então, é isso. Pode. Bom, primeiro eu vou lembrar a Lorena que ela tinha colocado para nós um outro estudo. Pense no manual de usuário que acompanha uma máquina complexa. Você se lembra? Você se lembra disso? Eu me lembro. São incluídas instruções para o cuidado e manutenção adequadas do aparelho. Se o aparelho, se você perseguir as instruções, você vai ter um bom desempenho. Se não, surgirão problemas. Pode funcionar para a máquina, mas para o ser humano, não, definitivamente. Não creio que a virtude e a piedade são recompensadas com benefícios materiais e a maldade com punição material. Ponto. Creio na decisão de procurar alcançar juízos de valor que permitem distinguir entre o bem e o mal.
Eu tenho uma posição de que, na Torá, o empenho é simplesmente o objetivo. É muito difícil essas conclusões que nós vamos tirando. Agora, o objetivo, para mim, realmente é absolutamente claro. Gente, então, a gente vai fechando por aqui. Eu queria botar uma reflexão pessoal em cima da Paraxá. A Paraxá tem um caráter de castigo, mas me parece que tem um caráter educativo também, no sentido de trazer reflexão desses momentos que são mais difíceis. E na comunicação da Ari, o Rabino Edelheit fala sobre, né, os problemas que acometeram tanto pessoas físicas como a comunidade, né, o Holocausto e problemas de doença e coisas similares, tragédias em geral. O Raul trouxe esse aspecto também. Eu acho que é interessante para a gente refletir sobre como é que a gente responde a esses momentos de fraqueza. Eu acho que esses momentos, como é que a gente se prepara para evitar as situações onde, de alguma forma, a gente está em risco. Seja por doença, seja por guerra, seja pelos inimigos, seja pelo que for, né, por quaisquer tipos de ameaça, que às vezes vem do universo à nossa volta, às vezes na Paraxá, acho que a gente tem um processo educativo de Deus falar, isso também pode acontecer com vocês. É assim que eu leio a Paraxá. Tem. E eu queria só fechar ressaltando um detalhe sobre a situação atual, né? Como a Carla está falando do papel atual da mulher, a Ana Luísa também falou, né, desse papel maior na sociedade, e como, simultaneamente, hoje, né, as universidades americanas e vários ambientes chamados progressistas estão defendendo um tipo de sociedade onde a mulher exatamente não tem esse papel. Então, como existe uma mistura aí de concepções de comunidade, de vida, e de papel feminino também, que está sendo revista em nome de uma sociedade progressista, mas que é absolutamente, no meu entender, pessoal, retrógrada, porque está abrindo mão de todas essas conquistas que foram realizadas ao longo do tempo. E, para descobrir isso, vê o curso da Inato, que ela fala muito sobre isso. Só, Raul, deixa eu só tentar... duas questões só. Eu acho que tem uma questão do curso, Raul, Silvia, que é duas respostas totalmente diferentes. Uma resposta a terceiros que te agridam de uma forma antissemita. E outra, que é mais importante, é a resposta a você mesmo, a sua integridade, a sua consciência de pertencer ao povo judeu. Porque como falava Goering, a mentira repetida milhares de vezes vira uma verdade. Ou seja, muita gente acaba introjetando todas essas mensagens negativas e perdendo a fé, e perdendo a sua integridade moral e a sua integridade religiosa. Então, são duas coisas diferentes, internamente e externamente. Eu acho que são dois trabalhos muito sérios a serem feitos. Obrigado. Gente, obrigada, bom dia. A gente vai encerrar a transmissão aqui. Obrigada pela presença de todo mundo. E bom feriado, bom fim de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat. Obrigado, Ricardo, que leu a Torá hoje Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo. De... Obrigada, Raul, que leu a Torá também. Obrigada, Sérgio. O Ricardo chegou lá, sentou e leu, ficou em pé e leu, que eu vou te contar. Eu fiquei treinando esse negócio. É muito fácil treinar esse negocinho. Vamos lá.
Birkat Amazon. Você quer fazer essa?